Cristine, outra paralisia do sono esta noite. É só relaxar o corpo, Cristine. Fala pra você mesma, mentalmente. Eu estou segura, eu estou no comando. Viu? Bora, vamos lá? Então, bom dia ou boa tarde, aonde é que você estiver aí no planetinha. É uma honra, uma alegria estar com vocês aqui novamente em mais um sábado iluminado. E olha, se prepara, porque hoje o papo não é mais só uma conversinha teórica, não. Não. Vou parar o chat aqui. Bom dia, Raul. Gratidão. Tá entendendo? Porque hoje nós chegamos no nosso terceiro e último episódio da nossa jornada sobre projeção astral. Projeção astral. E como eu já disse, não dá para trazer tudo em 3 episódios sobre projeção astral ou viagem astral. Não dá. Gratidão. Então eu dividi, fiz um compilado em 3 episódios pra gente não ficar batendo só nisso, tá? Estou trazendo aqui técnicas, com o que acontece com o corpo, com a mente, com o emocional, como você se prepara, como as técnicas. Hoje nós vamos bater nas técnicas de como que você faz para se projetar, tá? Então não dá pra gente falar tudo em 3 episódios, mas o que eu já trouxe aqui em 3 episódios é o a pessoa fazer a sua própria projeção astral aí, a sua viagem astral, tá bom? E hoje, então, o foco é 100% na prática, mas eu preciso de contextualizar para quem tá chegando e não ficar perdido no rolê, tá? Então, aqui, esse episódio é o ápice de tudo que a gente construiu até aqui. E hoje, gratidão, Angela, hoje é o dia de aprender a colocar o seu avatar para fora dessa carcaça física de forma totalmente voluntária, lúcida e consciente, sem misticismo, sem frescura, é tecnologia pura de decolagem consciencial. Você já parou para reparar como a maioria das pessoas passa a vida inteira? Um negócio meio assustador. As pessoas simplesmente operam no modo automático. Acorda, paga boleto, reage aos hormônios, segue as regras invisíveis da sociedade, dorme e repete tudo de novo. Elas acham que estão escolhendo alguma coisa, mas estão presas no que eu chamo de matrix biológica, um verdadeiro tabuleiro humano onde você é só uma peça sendo movida por condicionamentos e instintos. Só que você não é esse corpo físico. Esse corpo é só o veículo que o seu avatar usa para experienciar essa densidade. E o primeiro passo para assumir o controle do jogo é aprender a sair do tabuleiro. E quando a gente fala de sair do corpo, muita gente trava por causa dos velhos dogmas. Medo, acha que alguém vai roubar o corpo, vai cortar o cordão de prata. Não tem nada disso, viu? E tem um pastor por aí esparramando que se você sair do corpo, você morre. Para com isso, que infantilidade que é essa? No episódio passado, a gente conversou sobre a geografia do umbral, que na conscienciologia o pessoal chama tecnicamente de baratrosfera. Mas esquece aquela visão religiosa infantil que o umbral é um purgatório de fogo, um lugar geográfico para onde os maus vão para ser punidos. Não existe um juiz te mandando para lá. O umbral é pura ressonância psicofísica. Ele é um ambiente sutil, plasmado, moldado e alimentado todo santo dia pelas próprias consciências que estão sintonizadas na mesma faixa de baixa vibração. No medo, na culpa, na raiva. O umbral só tem poder sobre você se você vibrar na mesma frequência dele. Entender isso é o que vira a chave. Quando você entende a mecânica da coisa, o medo desaparece e você assume o papel de observador. Exatamente. Agora, deixa eu te contar o maior segredo que ninguém te conta sobre a decolagem espiritual. O seu pior inimigo lá fora não é um obsessor, um espírito trevoso ou um monstro do filme de terror, não. O seu pior inimigo é sua própria mente sabotadora. O pioneiro e projeciologista moderno, Robert Morrow, um cara super pragmático que investigou isso a fundo e descobriu que o medo funciona como o maior agente plasmofísico no plano extrafísico. E o que isso significa na prática? Significa que no plano sutil, o pensamento é matéria ideoplástica instantânea. Preste atenção. Se você tenta sair do corpo tremendo de medo do que vai achar do outro lado, achando que está desprotegido ou na defensiva, o seu próprio cérebro projeta e plasma na hora o monstro ou obsessor bem ali no pé da sua cama. Aí muita gente fala assim, ai, meu Deus, tem alguém puxando meu pé. Ou alguém atrás da porta. Você cria o seu próprio predador através de uma experiência paranoica. Entendeu? Você não foi atacado. Você apenas tropeçou na sua própria criação mental. Existem consciências do outro lado, às vezes no seu quarto? Pode existir, mas eu vou te falar aqui o que você tem que fazer quando essas consciências estiverem no seu quarto. E mais uma coisinha, se ela estiver ali tem um motivo, e é seu. Então, é exatamente aqui que a gente entra em um conceito que muita gente na internet adora usar,
para colocar pânico nas pessoas. O famoso Lost. Se você quer dar uma busca aí, se você der uma busca aí depois da live, não larga minha mão aqui agora. Se você der uma busca aí no Google depois sobre o termo Lost, você vai ver uma enxurrada de teorias bizarras dizendo que o Lost é uma energia fluídica que pessoas atrás das cortinas ou inteligências parasitas sugam de nós a força através do nosso sofrimento e da nossa dor. Preste atenção, vamos clarear isso de uma vez por todas. Com base na própria obra clássica de Morrow, o Lost não é um bicho papão cósmico. Ele é simplesmente energia emocional humana em estado bruto. E para onde que vai isso? Para a psicosfera. Eu já expliquei aqui sobre isso. Beleza? Quando você opera na frequência do medo, da raiva, do ódio, da culpa, essa energia se densifica, fica pesada. E aí sim, ela se torna assimilável por consciência de baixo padrão vibratório, que estão na mesma sintonia. Sua, viu? Ninguém rouba nada de você à força. Você é quem entrega sua energia de bandeja quando aceita entrar na frequência do pânico. E como é que a gente hackeia esse sistema e vira o jogo do tabuleiro? Ativando o estado que eu chamo de o observador. No momento que você assume uma postura de neutralidade mental absoluta e autoconsciência inabalável, a mágica acontece. Você altera a frequência magnética da sua aura no mesmo segundo. Aquela energia que antes era densa e pesada se converte em energia consciencial de altíssima vibração. E sabe o que acontece com qualquer plasmagem hostil ou assédio que você faz? Ela se desfaz na hora. Então entenderam, né? Se tiver uma consciência ali no seu quarto querendo te assustar, se coloque no eixo, altere a sua vibração, que aquela energia se desfaz instantaneamente. Ela evapora, perde total controle e some. O observador não entra no jogo do medo. Ele simplesmente muda a frequência e comanda a experiência. Simples assim. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bora. E se você acha que projeção astral é só aquela coisa meio good vibes, de flutuar pelo quarto e ficar olhando para o próprio corpo dormindo, preste atenção. A realidade dos projetores veteranos vai quebrar todos os seus paradigmas. Quando a gente começa a ouvir os relatos da galera de elite, sim, porque tem. Aquela turma que sai do corpo com total lucidez, a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. Eles descrevem a travessia por camadas super densas da nossa atmosfera, que a gente chama de zonas de transição, até limparem a frequência e chegarem no plano astral lúcido. E aí, meus amores, o rolê muda totalmente. Não tem nada de sonho ali não. É física. É isso mesmo. Você voa com o comando da vontade, enxerga 360 graus e começa a ver de verdade como funcionam as estruturas de quem opera ali, atrás das cortinas da nossa realidade. É a prova viva de que o fenômeno é real, é repetível, é perfeitamente controlável, é treino. E quer saber o quanto isso é sério? Isso é tão real, mas tão real, que na década de 70 e 80 o próprio governo americano gastou milhões de dólares para tentar transformar a projeção astral em uma ferramenta de espionagem militar. E eu estou falando do projeto, vou falar aqui espaçadinho, porque senão a pista de dança me bloqueia, STAR. E aí a gente toma uma xícara de chá, Gate. Entenderam, né? Entenderam? Parece até coisa de filme, mas não é, é real. Na época da Guerra Fria, a inteligência americana descobriu que a União Soviética estava investindo pesado em pesquisas psíquicas. E o que os Estados Unidos fizeram? Criaram um programa secreto chamado Projeto Star do Gato. Entenderam, né? E eles não chamaram qualquer um, não. Chamaram caras como Ingo Swann, um artista plástico e paranormal fantástico que ajudou a criar os protocolos de visualização remota. Aí você vai falar assim pra mim, mas ele é especial. Não. Qualquer pessoa pode fazer uma projeção astral. Qualquer pessoa. E para você ter uma ideia, em testes controlados de laboratório, o Ingo, que é aquele sujeito paranormal, conseguiu projetar a consciência e descrever os anéis de Júpiter antes mesmo que as sondas espaciais da NASA chegassem lá para tirar as primeiras fotos. Outro cara que estava no meio era Robert Morrow, que eu estou trazendo aqui desde o primeiro episódio. Um empresário que começou a ter projeções involuntárias e acabou fundando o Instituto Morrow. Ele desenvolveu uma tecnologia de frequências sonoras para sincronizar os hemisférios cerebrais, que é aquela 3 letrinhas, aquela entidade, C de casa e de amora. C de casa e de igreja de amora. Entenderam, né? Aquela entidade americana. Usava para colocar os agentes em estado de transe profundo. Agora,
a maior reviravolta dessa história toda não foi militar, foi existencial. Em 1983, um coronel do exército chamado Wayne McDonnell assinou um relatório oficial que hoje já foi desclassificado pelas 3 letrinhas, C de casa, I de igreja, A de amora. Qualquer um pode ler na internet, qualquer um, é só você ir lá, dar um Google, analisando esses processos. Sabe qual foi a conclusão científica dos caras? Que a nossa consciência não é produzida pelo cérebro físico, não. O cérebro é um receptor de rádio e a nossa mente opera em um nível holográfico, sendo perfeitamente capaz de se emancipar do espaço e do tempo. Ou seja, a própria ciência militar americana assinou embaixo dizendo que a nossa realidade física funciona como uma simulação, uma verdadeira holografia. Vamos fazer um parágrafo aqui, antes que os adoradores do filme Matrix aparecem aqui e falam assim, verdade, a nossa realidade é tudo uma ilusão, uma holografia. O que é uma Matrix? É a sua prisão mental. É isso daí, sim, viu? Isso é uma holografia, é o faz de conta que a gente vive. Mas isso, a dor nossa aqui é real, é física, entenderam? Eu preciso deixar isso muito bem claro. E que aprender, então, a projetar a consciência para fora dessa estrutura não é feitiçaria, é a chave fundamental para o ser humano quebrar a ilusão e despertar de verdade. E mais uma vez, eu quero reforçar aqui, muitas pessoas acham que isso é fantasia, mas a ciência, pesquisadores e o próprio governo americano assumem isso. E várias pessoas relatam suas experiências extracorpóreas. Gratidão, Claudiana. Tá entendendo? Gratidão. Vamos entrar agora, então, no preparo. Papel e caneta na mão aí. Essas lives de sexta-feira e sábado, você tem que ter um caderninho aí do seu lado para você poder ir anotando. Como você deve se preparar? Sabe quando você se prepara todo para projetar? Faz as técnicas, deita na cama cheio de expectativa e, de repente, simplesmente não sai do lugar. Pois é. O culpado pode ser aquele lanchinho inocente que você comeu logo antes de dormir. Existe um conceito chamado âncora esplânica, que basicamente explica por que comer antes de tentar projetar sabota completamente a sua decolagem astral. É uma questão de física bioenergética pura. Pensa comigo. Quando você come, o seu corpo físico inicia o processo de digestão e precisa concentrar todas as forças ali. Ele joga o fluxo sanguíneo e principalmente a sua energia vital, o Ki, o prana, lá para baixo, direto para os seus chakras inferiores, que são o umbilical e o básico. Toda a sua energia fica concentrada na região da barriga. E o resultado disso? Cria-se uma espécie de super-imã magnético somático. É uma força de atração tão pesada que cola o seu psicossoma, o seu corpo astral, ao corpo físico. E aí, o corpo sutil tenta subir, mas a digestão puxa ele de volta, como se fosse uma gravidade interna. Por isso, se você quer mesmo voar lúcido por aí, a regra de ouro é o protocolo do jejum. O ideal é ficar de 3 a 4 horas em jejum de alimento sólido, pesado, antes de tentar a projetar. Mas o que eu posso comer então? Olha, a melhor sugestão é que você não coma nada. Tome chá. Melhor coisa que você pode fazer, tá? Deixe o estômago vazio, a sua energia fica livre para circular por todo o corpo. E o metabolismo desacelera, o seu veículo sutil fica leve e solto para desacoplamento. Simples. É simples. Corpo leve, mente livre, decolagem garantida. E se o jejum cuida do corpo físico, agora a gente precisa entender o que acontece na central de comando, o seu cérebro. Porque para sair do corpo com lucidez, você precisa aprender a dominar uma verdadeira dança nas ondas cerebrais. No dia a dia, enquanto você trabalha, estuda e resolve os seus problemas, o seu cérebro opera em um ritmo frenético chamado ondas beta. É o resultado de alerta total. Só que, para decolar no plano astral, você precisa desacelerar essa máquina. O segredo é deslizar com segurança de beta para as ondas alfa, que é aquele relaxamento gostoso até tocar o limiar das ondas teta. Estão entendendo? Que é a frequência de transe profundo e dos sonhos. E exatamente essa fronteira entre o sonho e a vigilância que a mágica acontece. É aí que a gente entra no famoso estado de corpo dormindo e mente desperta. Sabe quando você está quase pegando no sono, começa a ver uns flashes de imagens e de repente percebe que não consegue se mexer mais? Parabéns, você acabou de entrar na hipognosia e na paralisia do sono. E longe de ser algo assustador, isso é a maior assinatura neuroquímica que o seu passaporte para o astral está sendo carimbado. Não entre em pânico se você perceber que o seu corpo não se move. Nos bastidores do seu cérebro está rolando uma engenharia perfeita. 2 neurotransmissores chamados GABA e glicina entram em ação e desligam a sua atividade motora. Por isso que o seu corpo fica imóvel. Maravilhoso! Eles atuam provocando uma anatomia muscular que é basicamente um comando de bloqueio para o seu corpo físico não se mover na cama enquanto você vivencia a experiência.
Só que ao mesmo tempo, o seu sistema colinérgico injeta acetilcolina no seu córtex cerebral, mantendo a sua mente totalmente ativada, lúcida e desperta. E o resultado disso? O seu corpo vira uma estátua de pedra perfeita, relaxada, enquanto a sua consciência ganha asas, livre e pronta para o voo lúcido. É neurofisiologia pura a serviço do seu despertar. Então, agora que o seu corpo está leve e o seu cérebro está hackeado na frequência certa, falta um detalhe crucial. E esse daqui pode ser o mais importante. O ambiente ao seu redor. O seu quarto não é um lugar só para dormir. Ele é o seu laboratório de projeciologia ou projeciográfico. Para o experimento funcionar, a gente precisa de uma asepsia completa. Porque tem gente que tem o quarto parecendo uma zona de guerra. Não é mesmo? O primeiro passo é o detox eletromagnético. Sabe aquele hábito de dormir com o celular colado na cabeceira ou no corpo e o Wi-Fi bombando, ligado do lado da sua cama? Pode desligar tudo. Sabe por quê? Toda essa poluição eletromagnética interfere direto na sua glândula pineal, que é a nossa verdadeira antena espiritual e é responsável por produzir a melatonina. Outra coisa, quarto totalmente escuro, sem nenhuma luzinha. Outra coisa, ciclo circadiano totalmente reguladinho. O que é isso? É que você dorme bem a noite inteira. Isso é o seu ciclo circadiano, tá? Perfeitamente. Viu? Você deita, dorme, tem uma noite de descanso, acorda bem descansado no outro dia, e isso significa que a sua melatonina, o seu ciclo circadiano estão conversando, tá tudo alinhadinho. E então, sem essa interferência, a sua antena fica limpa para sintonizar frequências muito mais sutil. Depois desse detox físico do quarto, vem a limpeza de formas pensamentos, porque sim. Durante o dia, a gente traz para o quarto as preocupações do trabalho, o estresse do trânsito e aquela carga mental pesada. Tudo isso fica impregnado no ambiente, como uma espécie de sujeira mental. E para dissolver isso, antes de deitar, faça um exercício simples de visualização. Imagine uma energia violeta brilhando, expandindo por todo o cômodo, limpando as paredes e teto, piso, transmutando cada pedacinho da energia densa em pura leveza. E para você ter uma ideia de como fazer isso, essa asepsia no ambiente, lá no You, que termina com Tube, no canal Construindo Novo Humano, tem um vídeo que eu postei no começo dessa semana sobre o fenômeno poltergeist. E nesse vídeo tem uma prática de limpeza de cromoterapia etérica. É essa técnica de cromoterapia etérica que limpa o seu ambiente. E uma dica de ouro dos bastidores. Quer um aliado físico para potencializar essa proteção? Coloca uma ametista bruta bem ali na sua mesa de cabeceira. Ela vibra exatamente na frequência do raio violeta. Ela funciona como um filtro energético constante no seu quarto, ajudando a transmutar qualquer estresse do dia. Além disso, esse cristal dá uma força gigante para a sua glândula pineal sintonizar aquelas frequências mais altas que a gente precisa para decolar. É a tecnologia da natureza trabalhando junto com a consciência. Agora, com o ambiente limpo, é hora de fechar as portas para o invisível com o selo áurico. Você vai mentalizar um domo dourado, brilhante e impenetrável, envolvendo todo o perímetro do seu quarto. Esse domo funciona como um escudo magnético de alta frequência. E ele garante que no momento em que você se desprender do corpo, o seu espaço esteja 100% blindado contra qualquer tipo de assédio, extrafísico ou visitas indesejadas. Quarto blindado, corpo pronto, mente desperta. Agora sim o seu passaporte para o astral está carimbado com total segurança. Porque sim, você tem que estar seguro, não é mesmo? Bora? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Christine Losh, é L-O-O-S-H, de Robert Monroe. Bom dia, Aloísio, um beijo. Ora. Bora. Legal. Vamos lá? Claudiane, é perigoso fazer projeção? Não, Claudiane. Estou trazendo um protocolo aqui desde a preparação, proteção, vou entrar em técnicas e depois o que a gente faz lá do outro lado, a hora que a gente se vê projetado e como que a gente volta. Beleza? Bora? Até agora, então, a gente já arrumou a casa, limpou o quarto, preparou o cérebro. Mas e na hora de ligar os motores para decolar de verdade? É aí que entra o famoso EV,
ou estado vibracional. Esquece aquela ideia de que isso é um sintoma aleatório que simplesmente acontece do nada. Pensando de forma técnica e prática, o EV, ou estado vibracional, é o motor de arranque da projeção astral. Então imagina que o seu corpo astral, o seu psicossoma, o seu corpo físico estão colados como uma espécie de efeito chiclete, bem denso. O que a gente chama carinhosamente de lama biológica. A matéria física é rígida, pesada e seu corpo sutil fica ali, preso nessa estrutura. O papel do estado vibracional, o EV, é justamente quebrar essa coesão molecular. Quando você entra em EV, o estado vibracional, as suas energias aceleram tanto, mas tanto que a frequência do seu corpo astral se desloca completamente da vibração lenta do corpo físico. É pura física. Não tem nada de misticismo. E como é que a gente ativa essa ignição de forma consciente? Não dá para ficar esperando a boa vontade do universo, não é, meus amores? Você precisa comandar essa energia. Vamos lá? Deitado na cama, totalmente relaxado ou relaxada, você vai começar a mover a sua energia mental do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. E depois, dos pés, de volta para a cabeça. No começo, você vai fazer isso devagar, sentindo o fluxo. Depois, você vai acelerando esse circuito fechado cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido e mais rápido. Até que a energia ganhe autonomia e o seu corpo inteiro comece a vibrar como se estivesse conectado a uma usina elétrica de alta frequência. Essa vibração é o sinal verde. O chiclete, então, derrete, a lama biológica perde força e você deu o empurrão inicial que precisava. Daí, você está solto e pronto para comandar a saída. Beleza? Entenderam, né? Com os motores vibrando no máximo, agora é hora de escolher o seu método de ejeção. E eu trouxe algumas técnicas e você vai escolher aquela que você se familiarizar melhor. E para isso, a gente vai usar a ciência dos maiores especialistas do mundo no assunto. Caras como Michael Raduga e William Bugan. Eles desenvolveram hacks mentais que são praticamente atalhos para fora da Matrix. A primeira técnica é o deslocamento do vetor espacial, ou o famoso espelho mental. Funciona assim, tá anotando, né? Deitado na cama, você vai fechar os olhos e construir uma cópia idêntica sua mesmo, em pé, a uns 3 metros de distância da cama, lá do outro lado do quarto, de preferência. O grande segredo aqui é alternar a sua perspectiva rapidamente. Você vai focar no seu corpo físico deitado, certo? E logo em seguida pula sua mente para o seu duplo lá em pé, do outro lado do quarto, olhando para a cama. Fica alternando. Deitado, olhando para você em pé. E você em pé, olhando para você deitado. Esse movimento rápido gera uma tensão de polaridade tão absurda no seu duplo etérico que de repente o sistema dá um estalo. É onde muita gente fala assim, eu estou escutando som metálico, ruídos, apito, gente conversando. A sua consciência é puxada instantaneamente para a nova coordenada. Você acorda lá do outro lado, em pé já, totalmente lúcida. Agora, se você acordar naquele estado clássico de paralisia do sono, nada de desespero. A gente vai usar a técnica de saturação mental e lucidez fracionada. Em vez de lutar contra o bloqueio motor do cérebro, o que só vai te dar ansiedade e te fazer acordar, você vai usar esse travamento a seu favor. O truque é ativar o seu comando somatosensorial extrafísico. Como o seu corpo físico não se mexe, você começa a forçar movimentos puramente táteis e rotacionais na mente. Você imagina que está esfregando uma mão na outra com força, vai imaginando, até sentir o calor extrafísico, ou mentaliza que está rolando do lado da cama, ou está subindo, puxando uma corda imaginária presa no teto. Quando você satura o cérebro com essas sensações de movimento, sem mexer um único músculo real, o psicossoma simplesmente desencaixa. Você escorrega para fora do corpo de um jeito inacreditável, liso, leve e sem acordar a matéria. É o checkmate na biologia. E para fechar o nosso arsenal de decolagem com chave de ouro, existe uma terceira técnica que eu considero uma das mais elegantes de todas. Ela não depende de força de vontade e nem de hacks de espaço. Ela funciona por pura ressonância energética através da sincronia entre o chakra frontal e o esplênico. Pensa numa dupla com um combo perfeito. De um lado, na sua testa, no meio das suas sobrancelhas, você tem o chakra frontal, que é o centro de comando da sua lucidez e da sua visão extrafísica. Do outro lado, na linha da cintura, um pouco acima do baço, fica o chakra esplênico, que funciona como o grande motor de distribuição de bioenergia do seu corpo.
Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu venho sempre falando em todas as lives que você precisa de ter o seu corpo limpo, sem porcarias, não é mesmo? O que eu quero dizer com isso? A sua alimentação tem que ser o mais limpa possível. Se você se alimenta de embutidos, linguiça, salsicha, mortadela, biscoito ou bolacha recheada, muito sorvete e por aí vai, né? Coisas com corante, isso traz ruído para o seu corpo, embaça a sua glândula pineal. A pasta de dente, o flúor da água, eles não são os monstrinhos que calcificam a sua glândula pineal, não. Como diz um dos maiores especialistas em glândula pineal do planeta Terra, Dr. Sérgio Felipe, ele mesmo diz que a alimentação, certo? O flúor da pasta de dente, da água, etc e tal, pode contribuir sim, mas é a sua alimentação que deixa a sua glândula pineal embaçada. Beleza? Então, quando você conecta esses dois chakras, esses dois pontos, você cria um circuito de alta potência. E como a gente faz essa ressonância de alta frequência acontecer na prática? Vamos lá. Deitado e relaxado, você vai começar a pulsar esses dois chakras exatamente ao mesmo tempo. Mentaliza uma luz branca e dourada, super brilhante e piscando em sincronia perfeita na sua testa e no seu esplênico. Pulsa no frontal, pulsa no esplênico, juntos e ritmados. O que acontece nos bastidores espirituais é fascinante. Essa pulsação simultânea gera uma sobrecarga de energia sutil tão intensa que satura por completo os filamentos do seu duplo etérico, que é aquela malha energética que cola a sua alma na matéria. Conforme esses filamentos se saturam, a coesão molecular se desfaz. E em vez de você ser jogada para os lados ou ter um lugar para sair, né, ficar lutando para sair, essa sobrecarga simplesmente provoca uma ejeção vertical e suave. Você simplesmente começa a flutuar para cima em linha reta, de um jeito totalmente liso, sutil e sob o seu comando. É como se o seu corpo físico ficasse para trás e você subisse com leveza, como se fosse um balão completamente desperto no plano astral. Simples assim. E aí, você finalmente conseguiu, não é mesmo? Saiu, fez as técnicas, o cérebro cooperou, o estado vibracional funcionou e você desencaixou do corpo físico. Mas segura a emoção, porque o primeiro minuto fora do corpo é a verdadeira zona de perigo. E é aqui que a maioria das pessoas falha e acaba sendo puxada de volta em 2 segundos. Isso acontece por causa da instabilidade magnética do famoso cordão de prata. Quando você recém sai, você está muito perto da matéria, do seu corpo. E existe uma atração magnética e violenta ali. É como se seu corpo físico fosse um buraco negro energético tentando sugar o seu psicossoma de volta a qualquer custo. E para vencer essa gravidade espiritual, você precisa seguir à risca 3 regras de ouro de sucesso. A primeira regra é o distanciamento imediato. Saiu do corpo, não fica ali do lado da cama não, corre! Você precisa colocar uma distância de mais ou menos 5 metros do seu corpo físico na mesma hora. Atravessa a parede, sai correndo para o corredor, vai para o quintal, não fique ali. Quanto mais longe do raio da ação do cordão de prata você estiver, mais estável e seguro vai ficar a sua projeção. Certo? A segunda regra é o comando da autofixação. Logo que a gente sai, é normal a visão parecer meio embaçada ou a mente ficar meio grogue, com um topor esquisito. Para espantar essa névoa, você precisa dar ordens curtas e imperativas para si mesmo. Fale com autoridade na mente. Mais clareza agora, lucidez total. Olhe para as mãos, olhe para os pés. Você precisa de criar esse comando para você estar consciente ali. Isso estabiliza o seu psicossoma e limpa a sua percepção extrafísica na hora. A terceira regra, que é onde quase todo mundo escorrega, é a abstenção da auto-observação. Eu sei que dá aquela curiosidade absurda, mas não olhe para você na cama deitado. Quando você olha para o seu próprio rosto ali, seu corpo, deitado ali no travesseiro, a sua mente faz uma associação imediata com a sua identidade física. Isso ativa os circuitos do seu córtex cerebral e pronto. Você é puxado de volta num piscar de olho. Eu mesmo, quando estou em projeção, eu não posso olhar de forma alguma para o meu corpo deitado. Esquece o seu corpo na cama. Ganha distância, firma a lucidez e vai explorar o universo. O primeiro minuto é para garantir a sua liberdade. Pronto, certo? Uma vez que você passou daquele primeiro minuto, estabilizou a sua lucidez, a sua consciência, o universo astral se abre. E aí, basicamente, você tem 2 linhas de frente incríveis para atuar. É como se você pudesse escolher entre fazer uma viagem de turismo e autopesquisa ou se voluntariar para uma missão de resgate de elite. E a primeira linha é a da expansão e pesquisa, a autopesquisa.
Aqui é onde você experimenta a verdadeira liberdade. Você aprende a dominar a volitação, que é o ato de voar, usando puramente o comando da sua vontade. Pode visitar comunidades extrafísicas super sadias, as famosas colônias espirituais, e começa a estudar a física do lugar. Mas uma coisa, você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter consciências ali te guardando, seus mentores e por aí vai. É um baita treino mental também, porque no astral o pensamento cria forma muito rápida. Então, você precisa ficar esperto para aprender a decodificar o que é real do que é plasmagem ou ilusão criada pela mente das pessoas. É uma escola fantástica. Mas aí, a gente tem a segunda linha, que é onde o jogo fica sério de verdade, o amparo técnico de elite. O professor Valdo Vieira falava muito sobre isso. Quando você sai do corpo com total lucidez e uma intenção ética de ajuda, você pode atuar nas zonas mais densas do extrafísico, chamado umbral, funcionando como uma verdadeira isca humana lúcida. Parece um termo esquisito, não é mesmo? Mas deixa eu te explicar isso, como funciona. Os mentores espirituais vibram. Gratidão, Ana Flor. Os mentores espirituais vibram uma frequência sutilíssima muito alta. Por causa disso, eles são praticamente invisíveis para os espíritos que estão sofrendo e presos nas vibrações pesadas do umbral. É aí que você entra. Como você acabou de sair do corpo físico, você carrega ainda uma quantidade enorme de ectoplasma, que é aquela energia viva, mais densa e próxima da matéria. Você serve como uma ponte viva, uma tomada de energia. Os mentores se aproximam de você, usam seu ectoplasma para se tornarem visíveis ou para materializar uma assistência e conseguir operar e resgatar de forma cirúrgica ali no meio aquelas consciências. Você entra nos lugares mais escuros, levando luz, amparados por inteligências gigantescas, ajudando a transferir quem precisa para hospitais extrafísicos, entendeu? É o trabalho social mais avançado que existe, feito enquanto o seu corpo físico dorme quentinho lá na cama. Pois é. E você achando que a sua missão é aqui encarnado, sendo o Messias que vai salvar o mundo. Não é mesmo? Mas a verdade é que muitos de nós, mesmo que você não tenha lembranças, lucidez das projeções que você faz, porque todo mundo faz, você atua lá do outro lado, como X-Men, ajudando. E talvez essa é a sua grande missão, não é aqui, é de lá. Entendeu? Então pare de ficar procurando o que é a minha missão. A sua missão, de repente, é do outro lado. Você está atuando de lá. E aí, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Deixa eu ver. Dá. Deixa eu contar rapidinho aqui uma projeção de uma querida próxima de mim. Uma vez ela me contou que ela teve uma projeção lúcida, que ela viu várias pessoas dentro de um prédio, ela estava tentando ajudar essas pessoas do outro lado. E ela não tinha, assim, muita clareza do que significava aquilo. Ela sabia que ela estava com os seus amparadores ali, os seus mentores, mas ela queria entender o que exatamente aquelas pessoas estavam fazendo ali dentro de um prédio. Certo? E aí o que eu fiz? Eu fui investigar, abri o registro acástico dessa querida, para eu poder entender também o que estava acontecendo, e eu me deparei com uma cena fantástica. Essa querida, ela é uma colaboradora do outro lado. E eu vi ela descer de uma espécie de um caminhão, para mim era um caminhão no astral. Eles estavam deixando algumas pessoas ali que são os verdadeiros guerreiros ali. E ela tinha uma fisionomia como se fosse da Tomb Raider. E ela começou a correr numa espécie de duna, que parecia uma duna de areia, correndo para poder entrar dentro de uns containers. Isso daqui é real. Outros projetores já relataram a mesma cena. E ela se viu correndo em direção a esses containers que estavam cheios de pessoas lá dentro, humanos, que do outro lado são meio que escravizados. E essas consciências, esses humanos, eles são meio que, vamos dizer assim, escravizados do outro lado pelos trevosos. E essa querida, ela estava fazendo a libertação desses humanos, dessas consciências dos trevosos do outro lado. Só que aí, nessa tentativa dela tentar romper a grade onde essas pessoas estavam dentro desses containers, uma dessas consciências trevosas viu o que ela estava tentando fazer, porque essas consciências viam os humanos do outro lado por causa do ectoplasma. E aí ele jogou uma espécie de uma energia para cima dela. Só que antes dela ser atingida, um dos mentores dela abriu como se fosse um buraco negro para ela poder cair aqui na consciência dela, se projetar direto para o corpo. Então, ela sentiu uma energia, um baque no corpo, e ela caiu direto na cama. E foi tão forte que ela deu um pulo na cama mesmo, e ela ficou com cicatriz, né? Então, ela trouxe uma cicatriz do outro lado, para você poder ver o poder e como acontecem as coisas do outro lado.
tá? Na semana que vem eu vou trazer outros relatos para você poder entender que essas coisas são reais. Então, enquanto você está achando que a sua missão é aqui encarnado, a sua missão é do outro lado também, ajudando os seus mentores. Entenderam? Continuando. Então, depois de você voar, pesquisar ou ajudar no amparo, chega a hora de voltar para casa, para o seu corpo. E o retorno precisa de tanta técnica quanto a decolagem. Se você voltar de qualquer jeito, de forma abrupta, você pode sofrer o chamado choque de retorno, que causa aquela dor de cabeça chata, palpitação e uma fadiga severa logo pela manhã. Tudo porque o psicossoma reabsorveu de forma desorganizada. O segredo é comandar um reencaixe milimétrico e harmonioso usando a sua própria vontade. Volte devagar, deslizando para dentro do corpo com calma. Mas aí vem o grande desafio. Como lembrar de tudo isso? O nosso cérebro físico funciona como um verdadeiro filtro biológico. E ele é programado para apagar as memórias do paracérebro astral, para priorizar os sentidos materiais do dia a dia. Para vencer esse bloqueio e salvar a sua experiência nos neurônios sem perdas, você precisa seguir o protocolo das 4 etapas de download neural. A primeira etapa é a mobilidade física absoluta. No segundo, em que você acordar, perceber que voltou, não se mexe nem um fio de cabelo. Nada, não abre os olhos. Se você se mexer, vai inundar o seu córtex motor de sinais somáticos e o cérebro vai deletar a memória astral na hora. Fique feito uma estátua. A segunda etapa é o playback reverso. Ainda de olhos fechados, imóvel, começa a rebobinar o filme mental na sua cabeça. Só que de trás para frente. Comece pela última cena antes de acordar. Vá voltando para o que aconteceu antes até chegar o momento da decolagem. Rebobinar fixa as imagens no cérebro. A etapa 3, ancoragem de palavras-chave. Defina 2 ou 3 palavras que resumam o que você viveu. Por exemplo, voo, amparo, luz violeta. Essas palavras vão funcionar como ganchos cognitivos no seu hipocampo, garantindo que a memória não evapore enquanto você desperta o corpo. E por fim, a etapa 4, registro físico imediato. Só depois de fazer o playback e fixar as palavras-chave é que você vai abrir as pálpebras dos olhos lentamente, nada de escovar os dentes, nada, não faça nenhum movimento. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o celular ou um caderno, eu gosto de deixar o caderno do lado da cama, e grave ou escreva tudo imediatamente. O que não é registrado nos primeiros 2 minutos, o cérebro físico simplesmente apaga. Faça o download completo, salve o arquivo ou lá no seu caderninho, certo? Aí você trouxe a lucidez do invisível direto para o plano físico. E aí sim, e conforme você vai fazendo essas técnicas, você vai lembrando cada vez mais e mais e mais. Legal? Lembrando, meus amores, tudo isso é treino, persistência e consistência. Você não vai ter uma projeção astral consciente do dia para a noite. É um treino e é como uma musculação, beleza? E no próximo sábado, eu quero te esperar aqui para nossa live às 11h30, totalmente especial e fora da curva. Nós vamos fazer juntos uma experiência de projeção mental coletivo. Eu passei os últimos tempos preparando uma estrutura e plasmando um ambiente extrafísico existencial específico lá no plano sutil. Um verdadeiro laboratório de alta frequência desenhado sob medida para receber cada um de vocês. Eu vou guiar o nosso grupo diretamente para essa coordenada espacial que eu mesma criei, para que você possa fazer uma vivência energética real, sentir a vibração do lugar, quebrar de vez as barreiras da matéria. Vai ser uma imersão profunda, segura e incrivelmente forte. Então já faz o seguinte, se você não me segue aqui, já me segue, Construindo Novo Humano, ative as notificações e separe o seu próximo sábado aí na agenda. Nós temos um encontro marcado aqui, além do visível. Legal? Vamos para o chat responder as perguntinhas. Maravilha! Legal. Cristina, eu comprei uma caixa com 7 pedras rústicas, representando os 7 chakras. Muito bom. Regis Alan, boa tarde. Para você que chegou aqui agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Nai, você está no canal Construindo Novo Humano. Já me segue aqui, Construindo Novo Humano. Lá nas outras plataformas também, Construindo Novo Humano. Mendes Abel, será possível isso? Sim, Mendes. E semana que vem, nós vamos fazer aqui uma prática, uma projeção mental, ao vivo. Todo mundo com o olhinho aí, fechado, e eu vou levar vocês num lugar que eu mesma plasmei. Ana Flor, boa tarde, minha querida. Ó, a Ana Flor Azul falando que às vezes aparecem manchas roxas sem ter batido. Pois é. Cristina, então tudo é mental, inclusive umbral? Sim, Cristina.
Na maioria das vezes, umbral é criado pelas consciências que estão lá vibrando no medo, na raiva, na culpa, no rancor, viu? Mas existe lá, sim, as cidades, igual aqui existe do outro lado. Assim como é embaixo, é em cima. E se você também, a Cristina está lembrando aqui, ó, quiser entrar para o nosso grupo, opa, apertei um botão aí. Se eu apertei um botão aí, ignore. Apertei o botão de alguém aí. Ignore. Se você quiser entrar para o nosso grupo do TE, que termina com GRAM, o link está aqui na bio do canal. É o primeiro botão, você clica, cai direto lá, não paga nada. É só respeitar as normas do grupo. E os coleguinhas, lá tem material para você baixar, para ajudar no seu despertar da consciência, na sua expansão da consciência. Então, está feito aí o convite. Lili, sonhos é um tipo de projeção? Sonho é coisas do seu cotidiano, Lili. Projeção é real mesmo. Você encontra pessoas que você nunca viu, você vive experiências que você nunca viveu. Sábado, criatório, 11h30 aqui no TikTok. Bárbara, o link, que link que você está perguntando? Do grupo? O link do grupo do Telegram está aqui na bio do canal. Você clica no link, tem o primeiro botãozinho lá. Você vai cair direto lá no grupo do TEC, termina com GRAM. Mar, falando, nós escolhemos essa programação ou não? Tivemos escolhas para viver dessa vida? Nós temos uma programação do outro lado, Mar. Mas a gente tem o livre-arbítrio aqui, vamos supor. Você lá do outro lado combinou com o Joãozinho para você vir aqui casar com ele. Eu tô achando que é menina, tá? Por isso que eu tô falando assim. Você combinou com o Joãozinho lá do outro lado de chegar aqui e casar com ele. Mas aí, chega aqui, você conhece o Paulinho que mexeu muito com o seu coração. E aí deu errado essa programação. Então, tinha uma programação, mas você tem o livre-arbítrio. Certo? E aí a gente tem infinitas possibilidades. Né? Infinitas possibilidades. Legal. Maravilha. Cadê as perguntinhas? Não acabou ainda não, tem uns minutinhos. Lembrando então, né? Sábado que vem, 11h30, nós faremos aqui uma experiência, uma projeção mental no ambiente que eu mesma plasmei do outro lado. É uma experiência super legal, que todo mundo que vai lá nesse lugar adora. Certo? E o que eu tô trazendo aqui sobre projeção astral, se você chegou depois, projeção astral, viagem astral, não é coisa da minha cabeça, não é fantasia. O governo americano já usava isso e continua usando ainda, a União Soviética também. Isso não é misticismo, isso é física. Certo? Não tem nada a ver com religião. Bárbara perguntando sobre prosperidade. Bárbara, um monte de coisa sobre prosperidade. Se você tem crenças limitantes, etc e tal. Isso tudo bloqueia a sua prosperidade. Eu tô sempre trazendo aqui materiais para a gente poder desprogramar essas coisas na nossa cabeça. Cristine, por favor, salva essa live, preciso ver novamente. Eu vou subir, Cristine, lá pro YouTube. E aí eu tô subindo muito sem cortes, porque senão eu não consigo subir tudo. Viu, minha querida? Vou subir. Eu tô subindo. Vou conseguir. Boa tarde, Rogério. Wendel, Policarpo, boa tarde. Renata, estou precisando vender o carro, como faço? Mentalizar, já mentaliza que ele já está vendido, viu? Quando você for oferecer ele também, Renata, ofereça como se fosse o melhor carro do mundo, entendeu? Chega para a pessoa e fala, olha que carro maravilhoso, ele acelera, ele é lindo, aonde ele passa todo mundo olha, e já mentaliza que já está vendido, já é sucesso, viu, Renata? E não tenha pressa, viu? Quem tem pressa, muita ansiedade. Mônica Queen, boa tarde. Tá bom, meus amores, ó, amanhã é domingo, amanhã às 20h30 é live de tiro, porrada e bomba, se preparem, se preparem, é noite de gala. Quero agradecer aos moderadores que estiveram aqui comigo, vocês são incríveis. Vocês são incríveis, moderadores maravilhosos, que blindam o chat contra o ruído da Matrix. Quero agradecer meus amiguinhos que estiveram aqui comigo. Não, o que você acha sobre mantras para viagem astral? Muito bom, Davimar. É bom, viu? Tem a da Mestra Konin, muito bom. Gosto muito do Om Padme Hum.
viu? Tem vários mantras aí, muito bom, viu? Então, sim, o mantra é muito bom, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã. Ah lá, a Cristina vai comprar pão de queijo, que delícia! Amanhã, live aqui às 20h30. Quero agradecer galácticos que estiveram aqui comigo nesse sábado maravilhoso. Que vocês tenham um restante de um sábado incrível e um começo de domingo maravilhoso com a sua família, ou mesmo que não tenha família, que esteja pleno na solitude, que isso que importa, tá bom, meus amores? Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui comigo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo às 20h30. Beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.